Descriminalização do porte de maconha. O que há por trás desse assunto que torna realmente relevante para você? Pela ótica da neurociência comportamental, inclusive. O quanto esse assunto pode afetar você e a sua família, mesmo que você não seja usuário de maconha. Ou se for, pode multiplicar por 10 o tamanho desse impacto. Alerta de spoiler. Nesse vídeo vou precisar te contar coisas que não tem volta. Isso vai provocar certamente um desenvolvimento em você a partir de agora, que é positivo, mas vai mexer com a sua estabilidade. Vou trazer uma ótica aqui, lógico, do ponto de vista pela neurociência. Vou compartilhar minha tela aqui com você e você vai passar comigo aqui nesse roteiro. Primeiro, nós vamos falar sobre, deixa eu dar um zoom aqui para você me acompanhar, olha, por que algumas pessoas usam maconha, que esse tema é relevante. Vamos começar por aqui já. Primeiro, tem alguns motivos que não são os que as pessoas pensam. Vamos para eles. Tiago, as pessoas usam maconha por causa da dependência química, por causa da viagem que ela causa, por causa das amizades, ou por diversos outros motivos desse tipo? Não, ok? Essas coisas influenciam, lógico, mas não são o real problema, não é o que realmente move as pessoas, os usuários, para o consumo dessa droga. O que realmente faz isso acontecer, pasme, ok? É o efeito de neutralização das dores emocionais, uma neutralização temporária. Vamos falar sobre isso. É natural, ok? Que as pessoas tenham dores emocionais, tenham frustrações, tenham medos, tenham conflitos emocionais. E a maconha, outras drogas também, elas causam um efeito analgésico no sistema nervoso, desviando o foco. É como se a pessoa, quando ela estivesse sob o efeito ali da droga, da maconha, ela não lembrasse, ela não sentisse as dores dos problemas que ela está vivendo no momento presente de vida e das dores emocionais que ela está carregando, vindo, né, desde a sua infância até. Esse analgésico, ele é um efeito interessante para o usuário, porque faz com que ele pare de sofrer. Faz sentido? Mas vamos fazer uma pausa aqui. Vamos colocar um outro ingrediente aqui nessa conversa. Qual é o problema em usar maconha? Qual é o problema real por trás disso? E de novo, muitas vezes não é o que as pessoas pensam, tá? Ou pelo menos não é o principal. Será que o problema de usar maconha é o mercado das drogas? Vamos fortalecer o mercado das drogas? Vamos deixar as pessoas, né, alteradas, com estado mental alterado? Ó, e tudo isso aqui é problema, mas não é nossa evidência agora, tá? A nossa principal, né, nosso destaque agora. É a criminalidade, é a desestruturação das famílias, é a química, a alteração química que a maconha traz através, né, do princípio ativo, dos princípios ativos dela, ou de... Não, ok? Não é isso aqui que mais nos preocupa pela ótica da neurociência comportamental. Mas antes de te mostrar o que está atrás desse quadradinho aqui, ó, eu preciso te contar uma história, que é a seguinte. Existe uma condição geral na vida, são algumas regras da vida, ok? Uma delas é que existem desafios funcionais e emocionais, algumas dificuldades para serem enfrentadas. Não dá, e eu vou afirmar isso até com a tela cheia, não dá para viver uma vida sem enfrentar desafios. Sem se deparar com desafios. As coisas não saem sempre como nós queremos, é natural. A vida é um tabuleiro aleatório, várias pessoas, condições, vidas diferentes, situações muitas vezes imprevisíveis. Desafios vão surgir, as pessoas vão ferir emocionalmente umas às outras e funcionalmente também as coisas estarão mais difíceis em alguns momentos. Não dá para fugir disso. Voltamos para cá. Bom, sabendo disso, o que nós podemos fazer? Lembra que nós estamos aqui ainda, tá, no tema dessa descriminalização, mas essa historinha vai ser importante para você. O que nós podemos fazer diante de um desafio na vida? Só existem 3 opções, ok? Você pode não enfrentar esse desafio, você pode enfrentar e perder, ou você pode enfrentar e superá-lo. Quando nós enfrentamos um problema ou melhor, quando nós resolvemos não enfrentar um problema, inicialmente é bom. Eu não enfrento, então eu não tenho nenhum tipo de desgaste. Mas a médio e longo prazo isso é ruim. Daqui a pouco a gente fala a respeito. Por enquanto só considere, veja se você concorda. Tem um problema para ser enfrentado. Eu não vou gastar energia para enfrentá-lo. Deixa ele ali. Eu vou ignorá-lo. Não vou também, né, colher as consequências dele. Não vou sofrer por ele também. Tá? Imagina ter um problema ali, mas eu consigo não sofrer por esse problema. Concorda que inicialmente isso é bom?
Bom, agora se eu resolvo enfrentar e perder, não deu certo o que eu queria fazer. É ruim. No início é ruim e no final é ruim. O ruim no início é porque eu tenho que me movimentar, sair da minha zona de conforto, ou sair da minha zona ali de proteção, de acomodação, para enfrentar esse. Se eu não conseguir no final, é ruim também. Vamos em frente, vamos julgar ainda não. E se eu enfrento e supero? No início é ruim, mas no final é bom, muito bom, inclusive, porque eu tenho resultados por isso, não é? Agora vamos dar um pouco mais de atenção. Qual que é a consequência? Quais são as consequências se eu não enfrento os problemas da vida? Você concorda? Primeiro, eu aprendo a conviver com problemas. Se eu não enfrento e eles estão ali, eu sei que eles existem e eu simplesmente me adapto a eles. Ok? Eu aprendo a conviver com eles. Eu aprendo a acumular problemas. Eles vão, e às vezes um problema começa a interferir no outro e eles vão criando probleminhas novos. Eu atrofio algumas habilidades que seriam necessárias para resolver os problemas. Por exemplo, maturidade emocional, maturidade funcional, empatia, inteligência. Olha só, concorda que para eu resolver problemas, eu preciso desenvolver algumas ou todas essas habilidades aqui? Muitas vezes eu preciso de inteligência para resolver um problema. Eu tenho que pensar, raciocinar, elaborar, pesquisar, entender, compreender. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que ter empatia pelas outras pessoas. Eu tenho que ter maturidade emocional, inclusive. Eu tenho que saber me relacionar bem. Eu tenho que ter, olha só, regulação emocional. Já tinha ouvido falar disso? Regulação emocional é quando nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, ok? A conduzi-las, enfim, a conviver com elas, mesmo que elas não sejam de uma valência boa naquele momento, tá? Mas essas habilidades, elas ficam atrofiadas, porque se eu não estou me movendo para resolver um problema, ou seja, eu estou simplesmente ignorando, eu decidi não enfrentar, isso fica atrofiado. Mas eu tenho uma outra consequência. Eu tenho a contaminação de familiares, que muitas vezes, né, são os codependentes, os familiares, os amigos, as pessoas próximas. Isso é um mal, muitas vezes, velado, não aparece com tanto destaque. Mas eu começo a contaminar negativamente, porque eu tenho problemas, esses problemas me afetam, e é muito fácil que esses problemas comecem a afetar também pessoas próximas de mim. E eu me torno uma pessoa disfuncional. Tem outros problemas também, mas vou fazer uma pausa nessa. O que é uma pessoa disfuncional? É uma pessoa que não está compatível, né, comportamentalmente com a cronologia dela. Ela tem 30, 40, 50, 20 anos, enfim, e ela não tem comportamentos compatíveis. Então, ela não sabe transitar, ela não sabe lidar, conviver com aquele ecossistema, né, que cronologicamente exigiria mais, não só as pessoas, mas eu digo o seguinte, olha, é natural que numa idade, né, mais madura você tenha que trabalhar. Em alguma fase do seu trabalho, trabalhar pelo dinheiro, em outra fase, trabalhar para construir patrimônio, em outra fase, trabalhar por um legado, por um propósito. Essas fases vêm na vida. Se uma pessoa não cresce, se ela não se desenvolve, ou seja, ela não está enfrentando os problemas que fariam com que ela crescesse, ela pode adoecer. Ela pode ficar uma pessoa imprevisível, agressiva, pode ser uma bomba relógio. Como é que ela adoece, né? De tanto acumular problemas, de tanto acumular adoecimentos internos aqui, emocionais. A soma disso causa doenças. Doença autoimune, fragilidade para doenças até, né, as mais tradicionais aí, diria, da sociedade. Doenças como tumores até, doenças que vêm muitas vezes apontadas como de causa desconhecida ou de causa estimulada, né? Ah, você usou muito isso aqui, aquilo ali, então você tinha uma predisposição para ter esse tumor, esse câncer, enfim, mas a gente sabe que muitas vezes houve ou uma fragilidade do sistema imunológico ou alguma coisa foi desregulada ali naquele subsistema, né, biológico, coração, cardíaco, intestino, enfim, e facilitou ou proporcionou a formação de uma doença. Então, adoecimento. Pessoas que estão desfuncionais são imprevisíveis comportamentalmente, muitas vezes. Tem uma série de problemas aqui, ok? Vamos continuar, que eu estou contando uma historinha. Em contrapartida, a gente volta aqui. Como é que uma pessoa que enfrenta e perde, qual que é a consequência disso? Qual deveria ser? Aprendizado, maturidade emocional. Mas são coisas boas isso aqui. Pois é. Enfrentar um desafio e não vencê-lo não é necessariamente ruim.
Tiago, mas vem uma frustração naquela hora. Vem uma raiva porque não deu certo. Ok, você vai amadurecer emocionalmente agora. Você está lidando com uma reação emocional, talvez você nem tinha lidado ainda. Agora você vai aprender a lidar. Tiago, eu nunca fiquei tão ansioso como eu fiquei quando isso deu errado. Pois é, agora você vai aprender a lidar com esse nível de ansiedade, de raiva, de frustração, de tristeza, seja o que for. Regulação emocional, maturidade emocional, ok? Crianças não sabem ter maturidade emocional. Adultos sabem. Por quê? Porque eles passam por situações assim. Ótimo. E quando eu passo e dá certo? Tiago, eu aprendi. Fiz de novo, de novo, de novo e deu certo. Qual que é a consequência de dar certo? Lógico, crescimento, desenvolvimento pessoal, faz parte da natureza, gente. Enfrentar os desafios. Imagina se a lagarta nunca saísse do casulo. Imagina se um tigre ou um animal qualquer carnívoro nunca aprendesse a caçar. Ia morrer de fome. É um desafio. Poxa, até um certo ponto, minha mãe e meu pai caçam para mim, me dão comida aqui na boca. Até um certo ponto, eu não preciso voar aqui do ninho para poder buscar minha comida. Agora, tem um momento que eu preciso. Se eu não aprender a voar, eu vou morrer aqui nesse ninho. Entende? Os desafios da vida trazem crescimento. É uma ordem natural da natureza. Entende? Se você coloca um passarinho, né, num ninho e ele não passa pela etapa de voar, o que vai acontecer com esse passarinho no ninho? Que eu falei com vocês aqui. Ele vai ficar um passarinho disfuncional. Ele vai ficar um passarinho agressivo. Vai ficar um passarinho que ele não está vivendo a natureza dele. Ele renegou, ele negou a natureza dele, que era enfrentar os desafios e seguir em frente. Ele está ignorando os desafios. Certamente ele vai acumular mais problemas. Isso tudo vai se aplicar a esse passarinho no meu exemplo. Mas vamos voltar para os seres humanos. Por que eu te contei essa história toda aqui? Porque nós estávamos aqui, olha, qual é o problema em usar maconha? Você já sabe, porque eu comecei no vídeo te contando, que a maconha causa uma neutralização das dores emocionais. Tem traumas de infância? Tem questões mal resolvidas? Brigou com o namorado, namorada, brigou em casa. A vida tá ruim. E emocionalmente você está sofrendo por isso? Quando você usa maconha. Você para de sofrer momentaneamente. Se você para de sofrer, olha a historinha aqui, você não vai enfrentar os problemas. Não vai enfrentar o término, não vai enfrentar o problema em casa, não vai enfrentar as emoções, você não vai vir por aqui. E nem por aqui. Você vai vir por esse caminho. Qual que é o problema real, então, em usar a maconha? Infantilização. Essa conexão. Quanto mais pessoas, quanto mais nós temos uma sociedade com usuários de maconha, mais nós temos uma sociedade cronologicamente adulta, mas emocionalmente e funcionalmente infantil. Vou repetir isso para você de tão importante que é. Quanto mais pessoas usuárias de maconha e outras drogas também, aqui é a maconha porque ela está em evidência. Nós temos em uma sociedade, quanto mais pessoas, mais uma sociedade disfuncional nós temos. Mais crianças nós temos. Por que crianças, Thiago? Porque essas pessoas não passaram pelo processo de amadurecimento que vai, né, trazê-las para a vida adulta. Ter idade não significa ter maturidade. Não significa que se você tem 40 ou 50 anos, ou 30 anos, ou 25 anos, que você seja adulto. Você tem uma idade de adulto. Agora, você se comporta como adulto? Lembra disso. Se você não se comporta como adulto, você não é adulto. Você é criança. É comportamento que define se é adulto ou se é criança. Como é que você vai desenvolver comportamentos adultos saindo da fase infantil e chegando na fase adulta? Superando desafios pelo caminho. Olha como é lógico. Agora, se eu aprendo uma manobra de não sofrer pelos problemas que eu deveria superar, que primeiro eu deveria superar para parar de sofrer por eles. Mas não, eu arrumo uma manobra, tem um cigarrinho, que quando eu fumo, ele tira o sofrimento. Por que eu vou enfrentar um problema se eu já consigo não sofrer? E eu não tenho visão de longo prazo. Vamos voltar para cá. Eu não tenho essa maturidade aqui, olha, de pensar no final é ruim. Eu só penso a curto prazo. E a curto prazo, lembra essas duas outras opções aqui? Elas são ruins, ó. No início, as duas são ruins. Então, quando eu paro para pensar, se eu sair do meu lugar para enfrentar esse problema, vai ser ruim.
Eu não sei pensar a longo prazo, então eu quero ficar na acomodação. Qual que é o principal problema, então, gente? Olha que eu vou te mostrar isso aqui ainda, hein? Mas qual é o principal problema de termos uma sociedade que descriminaliza a maconha? Nós temos a permissibilidade, a permissão para usar. As pessoas se sentem mais... Se criminalizando, o negócio já prolifera. Pensa a respeito. Como que pode, gente, uma coisa que é proibida ser largamente consumida? Como que pode isso? É porque aquilo tem alguma resposta, entre aspas, positiva nas pessoas que usam. Tá aqui, tá explicado. Provavelmente você não sabia disso, não pensava nisso. Por que as pessoas usam? Não é pelas amizades. Você viu ali, não coloquei, não é. Por que elas usam? Porque isso é um analgésico. A vida está proporcionando, a vida está oferecendo desafios emocionais, e as pessoas estão ignorando isso. Estão ignorando o crescimento, buscando a solução de curto prazo, sem pensar nessa consequência. Elas não vão amadurecer. Agora, olha só que curioso. Criar uma sociedade com todos esses problemas aqui é preocupante. Isso afeta você, mesmo que você não seja um usuário. Imagina, você, seus filhos. Você acha que é tranquilo conviver com pessoas que estão acumuladas de problema e elas não sabem resolver os problemas? Pessoas que estão adoecendo, que não têm habilidades sociais. Você acha que é simples conviver, trabalhar, andar na rua com pessoas que não têm empatia? Porque é o que eu estou te dizendo, uma pessoa que ela deixa de enfrentar problemas para serem resolvidos para usar maconha, ela não desenvolve empatia. Porque empatia não nasce com a gente. A empatia, cognitivamente, ela é desenvolvida quando nós precisamos desenvolvê-la na hora de superar problemas. Eu preciso ajudar alguém, a pessoa precisa me ajudar. Em outros contextos vão desenvolver empatia. É legal conviver com pessoas que não têm compreensão, que não têm relacionamento, não sabem se relacionar, que não têm regulação emocional, que são bombas relógio. Tá vendo como que isso afeta você e sua família? É a mesma sociedade, nós vivemos na mesma gaiola, no mesmo lugar, ok? Agora olha só, uma curiosidade. Por que isso? Existe uma deficiência geral. Se eu perguntasse para você, olha assim, olha, por que as pessoas preferem a primeira opção? Por quê? Poxa, tem 3 opções aqui. Tiago, depois que você explica, faz tanto sentido que a 2 e a 3 são melhores. A gente cresce nelas, né? As coisas acontecem. Por quê? Eu não estou dizendo só pelo benefício, é pelo crescimento pessoal mesmo, tá? Por que as pessoas normalmente preferem a primeira opção? Porque muitas vezes é a única opção que elas aprendem compulsoriamente na infância. Elas não aprendem outras. Quando uma criança nasce, ela não tem que enfrentar desafios. Os pais enfrentam para ela. Qualquer dificuldade que uma criança tem, eu tô com fome. O pai, a mãe, os educadores vão dar comida, mamadeira, papinha, seja o que for. Tô com fome, minha mãe me alimenta, meu pai me alimenta. Todos os problemas que eu tenho na infância, eu não preciso superá-los, porque eu tenho os pais que superam para mim. Isso é compulsório, é inerente da infância. Só que os pais deveriam ter a habilidade de fazer a transição dos seus filhos. Vou até aumentar a câmera aqui também, vamos lá. Os pais deveriam ter a habilidade de falar, filho, a partir de agora, cognitivamente, você consegue resolver alguns problemas já. Vamos transferindo para você. Eu poderia resolver para te ajudar, mas é a hora de você aprender. Porque na hora que os desafios maiores vierem, você não vai precisar recorrer à droga. Você não vai precisar recorrer a nada para não enfrentá-los, porque você vai estar pronto para enfrentar. Então, ficar quieto, ignorando o problema, isso é uma coisa que a gente aprende no primeiro minuto de vida. Isso já está na gente, tá? Agora, tem um outro problema também, né? Instintivamente, economiza energia. É a opção que economiza. É uma questão de sobrevivência. Quando a gente para olhar, qual que é o problema da infantilização, Thiago? Por que eu não... Qual que é o problema de ter crianças na sociedade? Gente, qual que é o problema disso? Crianças em corpos e posições de adultos. Crianças não funcionam como adultos. Crianças funcionam em modo de sobrevivência. O que isso quer dizer? Criança não negocia. Criança briga, criança ataca, criança fere, criança faz pirraça, criança tem comportamento de criança. Ok? Criança não tem empatia, criança não tem aquela inteligência funcional, criança não tem um senso coletivo. Criança quer o brinquedo, ela vai lá e pega. A criança quer uma coisa, ela quer na hora. Criança é imediatista.
Criança não pensa a médio e longo prazo. Criança quer na hora, quer o prazer imediato, ela quer a solução imediata. Essa criança. Imagina um monte de gente vivendo assim na sociedade. É o que a gente está construindo com a descriminalização da maconha, percebe? Nós estamos estimulando isso, quando na verdade deveríamos estimular essa sociedade a buscar educação parental, né? Educação dos pais para educarem os filhos, né? Para que eles soubessem fazer essa transição e ajudar os filhos a lutar contra até a reação instintiva deles, que é de acomodar. Instintivamente, nossa reação é acomodar. Isso não é bom, ok? Nós não queremos isso. E detalhe, isso é só uma curiosidade, tá? Por que que as pessoas procuram? Porque instintivamente é o impulso, e porque muitas vezes elas não aprenderam a buscar uma solução que exige se movimentar para enfrentar. Por último, o que aconteceria se retirássemos a maconha da sociedade? Previsível, né? Nós, naturalmente, estimularíamos as pessoas a ter que enfrentarem para superar ou para perder e aprender até superarem ali o que precisa ser superado nos desafios delas. Olha, não tem analgésico mais. Sabemos que, na verdade, para essa resposta fazer realmente sentido, além da maconha, teríamos outros nomes para colocar. Tá, bebida alcoólica, existiam muitas outras drogas, inclusive, aqui, tá? Para isso. Só que, vamos focar na maconha. Se tirássemos, as pessoas agora falam, gente, imagina, eu tenho um problema para ser resolvido e eu não tenho nenhum analgésico emocional, né? Analgésico. Não tem nada que eu possa tomar, beber, fumar, que me faça ignorar esse problema. Então, ou seja, ou eu sofro pelo problema, ou eu resolvo o problema para que eu pare de sofrer. Não tem outra opção. Vai chegar uma hora que você não aguenta, eu vou ter que resolver. Vou ter que resolver o problema. E na hora que você resolve, você cresce. Outros problemas daquele tipo, agora você dá conta de resolver. Podem vir maiores. Quanto maiores os problemas, maiores as preocupações, as responsabilidades e tudo mais, mais habilidade uma pessoa desenvolve. Mais nós criamos uma funcionalidade, uma sociedade funcional, madura emocionalmente em todos os aspectos. Percebe os extremos agora? Vou te dar uma visão geral desse mapa aqui sobre isso que nós falamos, tá? Em geral, a descriminalização da maconha é uma decisão muito ruim para a sociedade como um todo, para todas as pessoas. Por quê? Porque ela vai patrocinar, nesse mapa aqui, que as pessoas cada vez mais não enfrentem seus problemas, mas analgesiem, né? Desviem a atenção, amenizem o sofrimento, sem resolver, só ameniza o sofrimento, e é temporário, semana que vem vai doer de novo, amanhã vai doer de novo. Esse é o problema. Isso estimula a criação de uma sociedade cada vez mais disfuncional. Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo, quero saber qual foi a sua opinião. Vou interagir contigo aqui pelos comentários, vai ser muito legal o nosso bate-papo. Me acompanha para mais vídeos. Se estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal e esteja comigo, esteja conosco aqui para os próximos. Fechado? Até lá!